Parashat Vayeshev e Parashat Miketz falam de sonhos. E aí, num trocadilho nefasto, assim, infame, claro, só podia falar de sonhos, Hanukkah, certo? Tudo bem, tá bom. Mas a ideia é a seguinte, tem dois sonhos. Tem sonhos, em Parashat Vayeshev tem dois sonhos de Yosef, em Parashat Miketz tem dois sonhos de Paró. E é bom a gente focar nos dois para ver a diferença entre o que, entre aspas, o que sonha um Yehudi e o que sonha o Paró, que não é exatamente igual, tá? Então vamos lá. No sonho de Yosef, o que a gente vê? No primeiro sonho, Yosef vê os irmãos no campo, ceifando, colhendo o trigo, fazendo feixes, sim? Estamos dentro do campo, colhendo os feixes e amarrando eles, tá? E eis que todos os feixes vão se curvar para o feixe do Yosef. Muito bem. No segundo sonho, todo mundo está se curvando, o sol e a lua e as estrelas para Yosef. Basicamente é isso. Sim? Tá bom. A gente sabe que os sonhos criaram uma situação meio complicada, e Yosef e os irmãos começaram a achar que aqui tinha algum problema. Eu não sei se a gente pode fazer um paralelo, mas é só para ilustrar. Quando o Ismael começou a se achar mais importante que Yitzhak, e de uma certa forma ele e a Hagar também, a gente vê que Sara expulsou os dois de casa, porque iam e estavam fazendo mal para o Yitzhak. Tá? Mantidas, óbvio, as devidas proporções, mas o fato de Yosef se considerar acima dos irmãos por causa do sonho, enfim, então, a gente sabe que os irmãos começaram a olhar ele como uma ameaça aos outros irmãos. Sim. Vai que ele quer fazer alguma coisa contra a gente? Bom, tudo bem. No final da história, lá para frente, a gente vai ver que o próprio Yosef explica que todo esse episódio do ódio, da inveja, da venda do Yosef e tudo mais, tudo foi para o bem. O próprio Yosef fala isso. Ou seja, pode não ter uma lógica muito clara no primeiro momento, mas estava no plano de Hashem. E se você para ver, então você entende que realmente, se não fosse isso, muita gente ia passar fome, o mundo inteiro ia sofrer com isso. Então, Yosef sofreu um pouco para todo mundo não ter que sofrer muito. É mais ou menos a forma como ele encara isso. Tá. O Rebbe faz questão de olhar os sonhos para dar para a gente uma orientação prática. Ou seja, tá bom, a gente já sabe o que aconteceu no passado com Yosef, e, enfim, mas alguma coisa tem que ter de prático nisso para hoje. Ou seja, o que está na Torá é eterno, então tem a ver com a gente hoje. Tá? O famoso e eu conheço. Tá, muito bem. Então, o lado e eu conheço, muito resumidamente, seria mais ou menos assim. Enquanto o faraó está sonhando com vacas gordas, vacas magras, trigo gordo, magro, enfim. Yosef sonha com trabalho. Estão todos no campo, colhendo trigo. Tá? Primeira coisa, o Yehudi está no campo, a Neshama, a gente veio para esse mundo para trabalhar. Não para ficar assistindo vacas magras ou vacas gordas ou qualquer coisa do gênero. A gente está aqui para um trabalho. E o trabalho é no campo. Quer dizer, é dentro do mundo. Não é dentro do Beit HaKnesset ou dentro do Beit HaMidrash, que com certeza faz parte da vida do Yehudi, mas ele tem que usar isso para fora. Ou seja, a ordem do dia, como está no Shulchan Aruch, você acorda, vai para o Beit HaKnesset, faz a tefilá, acabou a tefilá, estuda, acabou de estudar, vai para o trabalho. Então, a ideia é de que a tefilá e o estudo você leva para o trabalho, para o campo. Nada mais durava a rodada disso. Sim. Cá entre nós, um parênteses rápido.
eu não conheço ninguém do Bnei Akiva ainda que tenha estudado o livro do fundador da ideia Torá Avodah, que isso foi em 30 e pouco, 35, tá? E quem criou essa ideia foi um Hassid de Kotsk, de um dos rebes de Kotsk, quer dizer, está muito próximo dos Hassidim de Gur, que ele começou com essa ideia de Torá Avodah no sentido de um Yehudi tem que trabalhar no campo. Ele fundou o que eu chamaria de o Sindicato dos Trabalhadores Religiosos de Israel. Entende? Aí começou a ideia de Torá Avodah. Depois teve umas outras coisas, mas basicamente foi ele que começou com isso. Tá? E tem um livro que ele escreveu, Hamered HaKadosh, enfim, escrevendo sobre ele, enfim, tá? Eu não sei quantos que chegaram a ler isso, mas é muito interessante você ler como que tem Hassidut, não é Chabad, mas é Hassidut Polish, da Polônia, envolvido nessa ideia. Ou seja, que a ideia dele é de que aqueles que trabalham têm que fazer isso junto com o Torá. Não um movimento socialista, proletário, e sem Torá tem que fazer parte disso. Enfim, aí começou a ideia do Torá Avodah, basicamente, mas é só um parênteses, tá? Tudo bem. Então, aqui o que a gente está vendo é o seguinte: primeiro, o Yehudi tem que sonhar em trabalhar. Esse é o sonho do Yehudi, ele tem que trabalhar. Tá? E o que ele faz? Qual é o trabalho dele? Ele vai para o campo. Ele não fica fechado nas quatro paredes do Beit HaKnesset, todo o Beit Midrash, ele tem que ir para o campo. É lá que você trabalha, é lá que você faz a colheita, é lá que você faz o teu trabalho. Muito bem. O trabalho que eles estão fazendo é pegar espigas individuais que estavam cada uma delas separada uma da outra, porque cada uma cresce num ponto, tem um buraquinho próprio, vamos dizer assim, onde você planta e ela cresce, tá? E aí você vai fazer com que aquelas espigas que estavam individualizadas, cada uma por si, você tem que fazer delas todas uma coisa só. Você faz um feixe, você junta tudo, tá? Então, num certo sentido, a ideia é de que a gente tem que pegar todos os cohorts, todas as forças que a gente tem dentro da gente, pensamento, fala, ação, enfim, o intelectual, o emocional, e juntar isso para Hashem. O curioso é que nos feixes de Yosef, no sonho de Yosef, o Rebbe observa o seguinte: o Yehudi trabalha, ou seja, a gente não quer as coisas de graça, a gente tem que correr atrás, isso tanto em Kodesh como em Hol. No Kodesh também, não é que o Rebbe vai me dar e eu vou ficar parado, não, tem que trabalhar, tem que fazer por onde, tá? Agora, o curioso é que no sonho de Yosef, no final das contas, os feixes se curvam para o Tzadik, para Yosef. Porque de todos os irmãos, o único que é chamado de Ha-Tzadik é Yosef. Ou seja, a gente vê aqui que com tudo que a gente junta tudo para Hashem, essa ideia do feixe, eu uno tudo para Hashem, mas eu preciso estar conectado com o Tzadik para saber como fazer isso. Ou seja, todos os feixes acabam se curvando para Yosef. Tá? E aí, então, você vai para a segunda fase do sonho, que é onde as coisas já não estão mais na terra, agora a gente já está num outro nível, a gente já está no nível do céu. E até o céu também, até quando você está falando de coisas do céu, Tefilá, a Torá, coisas que são mais espirituais, também ali tem que ter uma orientação do Tzadik para saber como fazer. Por quê? Porque a pessoa pode se perder. Então a pessoa precisa saber também, até dentro de Torá e dentro de Tefilá, ou dentro das mitzvot, como é que ela tem que seguir no caminho dela, tá? Que essa é a diferença entre o sonho de Yosef com os sonhos do Faraó, que o Faraó estava só telespectador, vendo, não participa, não trabalha, não faz, enfim. Tá? Isso, assim, muito resumidamente, é a ideia.